Olá, bom dia. Eu sou o Guilherme Tawil, sou mestre em literatura brasileira pela USP, pesquisador da obra do cronista Antônio Maria, e estou aqui hoje com a Ana Paula Cavalcante Simeone e o João Perdigão. A gente vai fazer a mesa Retratos de Artista, é uma mesa da série História na Mário, tem vários outros encontros aqui no YouTube, procurem a playlist dessa série. Então, vou fazer a apresentação dos nossos convidados. A gente vai falar hoje sobre arte, sobre modernismo, artes visuais, artes plásticas e dois grandes personagens da nossa cultura. Não só dois, mas vamos ficar focados em dois. Então, Ana Paula, boa tarde. Boa tarde. Vou começar com você. A Ana Paula Cavalcante Simeone é professora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP e também é membro do Instituto de Estudos Avançados de Nantes. Desde 2000, ela pesquisa as relações entre gênero e arte no Brasil e é autora de alguns estudos, como, por exemplo, Profissão Artista, Pinturas e Escultoras Acadêmicas Brasileiras, um livro pela EDUSP, de 2019, sobre a crescente inserção feminina no campo artístico da metade do século XIX até 1922. E também de Mulheres Modernistas, Trajetórias da Consagração na Arte Brasileira, que é a sua tese de livro-docência, que ainda está no prelo. Boa tarde, Ana Paula, seja bem-vinda. Boa tarde, Guilherme, boa tarde todo mundo, boa tarde, João. Um prazer estar com vocês. Boa tarde. E também, então, João Perdigão está aqui com a gente. O João é jornalista, escritor e especialista em arte e contemporaneidade pela Escola Guignard da UENG. Ele é autor de O Rei da Roleta, A Incrível Vida de Joaquim Rola, um livro pela Casa da Palavra, de 2012. Viaduto Santa Teresa, pela editora Conceito, em 2016, que é um estudo sobre o berço do hip-hop de Belo Horizonte. E também de Balões, Vida e Tempo de Guignard, Novos Caminhos para as Artes em Minas e no Brasil, um livro deste ano pela editora Autêntica. Então, João, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, Ana, muito bom estar aqui com vocês para discutir esses temas tão interessantes. Então, vamos falar desses dois artistas. Na verdade, a Ana Paula, ela pesquisa muitas artistas, né? Muitas mulheres, artistas visuais, plásticas, mas a gente escolheu a Tarsila do Amaral para ser o foco maior dela, e aí a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o Alberto da Veiga Guignard, né? Que é a pesquisa do João, o biografado do João, e do lado da Ana a gente vai puxar mais para Tarsila do Amaral. Eu queria, então, que a gente começasse, assim, muito brevemente, com vocês dois apresentando um pouco os personagens de vocês, para que a gente saiba bem do que a gente vai falar. Pode ser? Pode ser. Sim, claro. Então, Ana, se você quiser falar um pouquinho das mulheres que você pesquisa e mais focada na Tarsila, a gente começa. Tá joia. Bom, uma boa pergunta, Guilherme. Parece simples, mas não é, né? Quando a gente vai pensar. No meu doutorado, que o Guilherme me apresentou, que virou pela EDUSP, eu trabalhei com mulheres que são praticamente desconhecidas. Mesmo até hoje, acho que mesmo com livro, com algumas exposições, elas ainda são muito desconhecidas, que é o caso das artistas acadêmicas. No Brasil, talvez a mais conhecida seja Georgina de Albuquerque, mas como eu mostrei ali na pesquisa, foram 212 mulheres que expuseram nos salões brasileiros entre 1844 e 1922, só para ter uma ideia do número. Enfim, depois, em 2009, eu prestei o concurso para o IEB e entrei, queria continuar trabalhando com mulheres artistas. Para quem não sabe, o IEB é um instituto muito importante de guarda de acervos e particularmente de guarda de acervos ligados ao modernismo. Eu já vinha trabalhando com uma artista modernista antes de entrar no IEB, que é a Regina Gomes de Grasse, que também é bem pouco conhecida, era uma artista têxtil, fez muitos tapetes, aliás, tem muitas obras dela agora no MAM, uma exposição maravilhosa que está lá, curada pela
Maria Alice Millier, aconselho vivamente aí. Enfim, então eu já vinha trabalhando, depois do doutorado, com a Regina e, portanto, com modernistas. Quando eu entrei no IEB, eu tive um impulso, assim, me deu, enfim, um impulso de trabalhar com essas modernistas consagradas, que são a Anita Malfatti e a Tarsila do Amaral. Mas não é muito óbvio esse percurso, porque todo o meu escopo teórico-metodológico na área de estudos de gênero era mais voltado a trabalhar com a exclusão. E diante da Anitta, especialmente da Tarsila, tive que mobilizar toda uma série de... Eu demorei anos para fazer a livre docência, porque eu tive que mobilizar um novo jeito de trabalhar a questão do gênero e arte, porque a gente pode dizer que a Anitta, especialmente a Tarsila, tenham sido excluídas da história da arte, né? Então, agora entrando na Tarsila, Tarsila talvez seja a mulher artista mais conhecida do Brasil, atuante no século XX, já era conhecida lá atrás, nos anos 20, nos anos 30 e 40 ela ficou um pouco mais de escanteio, vai sendo retomada como um grande nome nos anos, sobretudo nos anos 70, quando a semana completa 50 anos, em 72, ela é alçada a condição de musa da semana. E hoje em dia, enfim, acho que talvez o público saiba, ela recebeu uma retrospectiva no MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, que fez ela se tornar um ícone de arte brasileira moderna internacional, e uma exposição no MASP, logo depois, chamada Tarsila Popular, que foi um sucesso de público jamais visto, né? Então, quando a gente fala de Tarsila, a gente está falando de uma mulher artista muito reconhecida, que não é evidente, são poucas as artistas mulheres altamente reconhecidas, e ela é reconhecida como um ícone de produção de um modernismo nacional e internacional, ou seja, de uma vanguarda que, ao mesmo tempo, atenta ao que se passava na metrópole mais importante da época, que é Paris, e capaz de plasmar uma pintura que a gente pode chamar de brasileira, né? Então, grosso modo, depois a gente pode falar um pouco mais de outros temas ligados a ela. Não sei se está satisfeito, Guilherme, o que é... Claro, é uma introdução, né, básica para a gente saber, para todo mundo saber sobre quem a gente vai falar. E, João, quem é o Guinhar? Você apresenta ele rapidinho para a gente? Sim, então, como está aí no meu currículo, né, eu estudei na Escola Guinhar, fiz a pós-graduação em Arte e Contemporaneidade de 2007 a 2009 lá, e desde aquela época eu já ouvia histórias sobre o Guinhar como uma figura mitológica de Belo Horizonte. E essa foi uma das coisas que me levou a fazer uma pesquisa sobre a vida dele, além do fato de que ele teve uma trajetória muito errante, né? Assim como grande parte dos artistas não tem apoio ou não tem um reconhecimento financeiro durante a sua vida, isso era muito latente na vida do Guinhar, porque ele passou muitas dificuldades, né? Ele nasceu com lábio leporino e ele estudou na Europa, né? Nasceu em Nova Friburgo, no Rio, foi criança para viver na Europa e ele voltou para o Brasil definitivamente em 29 e aqui ele construiu uma reputação como pintor e como professor, o que faz dele um artista, de certa forma, mais acolhedor do que grande parte dos artistas, porque ele tinha um traço de generosidade e de compartilhamento de conhecimento muito grande. E ele deu aula na Fundação Osório, que era uma fundação para órfãos de militares no Rio, nos anos 30. Nos anos 40, ele montou um curso que chamou-se A Nova Flor do Abacate, lá no Rio, e, na sequência, ele foi convidado pelo JK a montar a Escola Guinhar em Belo Horizonte, que é algo que, além do Museu Casa Guinhar, leva o nome dele para frente hoje em dia, né? Ele é um artista reconhecido pelos seus retratos, pelas suas paisagens e pela sua generosidade como mestre. Ele teve grandes alunos e alunas também, né, que a gente vai conversar aqui. E é isso. É sobre isso que a gente vai falar. E o interessante também, eu vou mostrar aqui a capa do meu livro, do Balões, Vida e Tempo de Guinhar, que nesse livro eu era tanto personagem citado que eu não queria fazer um livro
muito acadêmico, com muito pé de página, eu acabei colocando um glossário de nomes no final do livro para facilitar isso. Inclusive, desses nomes, existem muitas mulheres citadas também, com quem ele conviveu, com quem ele compartilhou conhecimento, com quem ele expôs junto, e é isso. Bom, eu queria saber de vocês, então, como é trabalhar com essas vidas de artistas que são tão grandes, né, tão importantes para a nossa cultura, mas ao mesmo tempo tão pouco conhecidos. A Ana citou, foi o termo excluídas que você usou, Ana, para falar das mulheres que você pesquisou, né? De alguma maneira são artistas centrais, mas que estão à margem assim de um interesse ou de enfim, de um trabalho biográfico e acadêmico, né? Eu queria saber então como é trabalhar com esses personagens, como é perfilar um artista desse, que tipo de trabalho vocês têm que fazer, o que vocês consultam, quais acervos vocês têm que revirar, enfim, vamos começar com o João mesmo? Sim. Que já estava falando, pode continuar. Então, isso que você está falando, eu vou citar aqui a questão do excludente que a Ana acabou de citar, porque a gente tem o nome modernismo como uma coisa forte, né? 22, aí você pensa que em 30 o modernismo já era uma coisa, uma potência aqui no Brasil. Realmente, em termos estéticos, o modernismo já era uma potência, mas num cenário artístico, cultural, eu demorei um pouco para entender isso e consultando periódicos, livros, eu fui entender, né, que o modernismo dos anos 30 era uma coisa entre amigos. Ele não tinha muitos artigos, muitas análises sobre aquilo que estava sendo produzido, que era tão rico, tão latente, né? Obras de artistas, né, como Tarsila, Anitta e Guiñar, por exemplo, que continuaram produzindo muito ao longo da sua vida. Eles têm uma valorização muito grande, por exemplo, nos anos 30, né? A produção que eles fizeram ali nos anos 30, hoje. Mas nos anos 30, isso não era assunto de mídia, não era assunto de mercado. Eles eram artistas meio mambembes, que ainda trocavam trabalhos entre eles. O Guiñar mesmo trocou muitos trabalhos com Ismael Neri, por exemplo, que era amigo dele. E eu demorei a entender isso, né? Eu demorei a captar este cenário, que é tão rico, tão interessante, né? Até o Portinari, que foi o primeiro artista brasileiro a ser valorizado, primeiro institucionalmente, né? E logo comercialmente também. E aí, para você ter noção, antes do Portinari já havia um artista modernista que foi vendido a preço de mercado aqui no Brasil, numa turnê, que eu cito que a gente estava falando, a Ana estava citando a Aracy Amaral agora, que ela falou sobre ele, que é o Fujita, né? Um artista japonês radicado em Paris, que fez uma turnê pela América no início dos anos 30, e ele passou aqui no Brasil entre 31 e 32, e o Fujita foi o primeiro modernista a ter um trabalho com valor de mercado, um artista modernista a ter um trabalho com valor de mercado aqui no Brasil. Né? E isso mostra o tanto que nós somos colonizados até mercadologicamente falando desde esse tempo já, né? E é isso, para entender tudo que acontecia, quando você olha para trás e você olha o contexto da época, o que a mídia estava falando, o que estava se falando, e o que se falou posteriormente. Na época não era. Assim como os artistas de hoje, tem muito artista que é tão interessante, que tem trabalhos pungentes, trabalhos fortes. Às vezes o artista, a pessoa não tem um valor de mercado, mas só depois que ganhar certo reconhecimento, ou né, que isso torna-se, isso é uma coisa construída posteriormente, né? E assim foi com Guiñar e com todos os modernistas, praticamente. Não sei se a Ana concorda. Vou passar a peteca para a Ana, já que já estou curioso para saber o que ela acha disso. Obrigada. Posso pegar a peteca? Claro, vamos em frente. Então,
Obrigada. Aliás, outro dia eu participei de uma rede aí com uns americanos, é muito estranha. Eu estava pensando como é diferente da gente, que eles fazem isso. Então, agora eu convido não sei quem para falar, daí eu convido outro, uma coisa assim de passando a peteca mesmo. Mas eu concordo, sim, com a gente demorou muito tempo no Brasil para ter um sistema artístico estruturado, capaz de valorizar a arte moderna. Bom, se a gente pensa, o primeiro país a estruturar mesmo um sistema valorização da arte moderna foi a França por conta das galerias de arte. Então, para a arte moderna, que é muito diferente da arte acadêmica em termos de sistema artístico, a galeria é um elemento fundamental, o mercado e as galerias. Elas dão visibilidade, conhecimento, dinamizam a vida dos artistas. No Brasil, a gente vai ter as primeiras galerias mesmo, capazes de ter exposições de arte moderna para lá para frente, anos 50, 60. 60 que você começa no mercado mesmo para arte moderna. Então, é bem tardio. Se a gente comparar, por exemplo, não vamos comparar Brasil com, né, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro com Paris, porque não dá. Mas vamos comparar com a Argentina. Buenos Aires já tinha nos anos 20 algumas galerias que vendiam arte moderna. O México, a cidade do México, já tinha galerias nos anos 20, 30, que valorizavam, inclusive, internacionalmente a arte modernista mexicana. Então, o nosso sistema artístico, ele se montou tardiamente. Mas daí, por outro lado, é incrível, porque uma vez que ele se montou, foi galopante, né? Foi um sistema que acabou tendo para a América Latina uma projeção e uma estrutura a gente vê até hoje acontecer, né? Tem um dinamismo, apesar de tudo que a gente está vivendo no país, tem um dinamismo. Então, eu concordo, acho que a valorização é tardia, sim, em termos de mercado, de sistema. De fato, não havia um sistema estruturado, os artistas, eu gosto se virando ali, né? Eles trocavam obras, vendiam para um colecionador ou outro, a maior parte deles fazia retratos para viver. Muitos deles também faziam ilustrações na imprensa, capas de livro, isso recorrentemente. Trabalhavam em jornal, quase um artista assim, polivalente, devido a uma ausência realmente de possibilidade de especialização. A gente pensa, por exemplo, a Tarsila, que não é uma artista excluída, nunca foi. Desde os anos 20, ela tem a sua inserção. Mas vamos lembrar, né, que por um certo momento a Tarsila foi muito rica, até ali passagem de 29 para 30, com a crise de 29, ela foi muito rica. Isso ajudou bastante ela ir para a França, viver uma vida muito cosmopolita, acho que isso inclusive está muito presente nas obras dela, minha análise vai muito por aí, mostrando esses anos 20, essa artista cosmopolita, isso está enraizado até no autorretrato, não sou a primeira a falar, pelo amor de Deus, eu já estava dito lá atrás, por várias outras pessoas, mas eu, enfim, acho que eu fui um pouco, talvez, mais enfática nisso. Agora, nos anos 30 e 40, quando a Tarsila já não tem mais o mesmo patrimônio, ela vai viver, ela fez muitas crônicas, lembra? Para o Estadão, ela trabalhou muito como cronista e fez muita ilustração de livro também. Vendia pouquíssima tela, mesmo uma artista como a Tarsila, que já tinha um certo nome e uma inserção, ela vendia pouca tela. Se a gente pega os arquivos da Araci, que são verdadeiras minas de ouro, você perguntou sobre as eu tive a sorte, nesse sentido, de trabalhar no IEB, que tem uma ótima biblioteca e um arquivo excepcional, recentemente chegou, organizado, perfeito, que é o da Araci Amaral. Esse arquivo da Araci, claro que é também parcial, na verdade, é um arquivo que a Araci Amaral tem a partir construído sobre a sua pesquisa. Mas ali, por exemplo, o que foi possível acompanhar? Além dos livros escritos sobre a Tarsila, que isso não é de difícil acesso, várias bibliotecas têm, as obras dela, você perguntou em termos de fontes, né? Enfim, o que eu diria para um pesquisador? Que ele deve começar lendo o que existe escrito sobre aquele tema que ele gostaria de estudar, para não repisar o que já foi dito. Talvez entrar de uma maneira diferente, trazer uma nova interpretação ou avançar nas lacunas, porque sempre existem. Mesmo a Tarsila tem períodos lacunares. Segundo ponto é olhar as obras sempre, né? As obras têm que ser olhadas do artista, não todas, acho muito difícil a gente conseguir analisar todas as obras de um artista, mas elas são um elemento importante. No caso da Tarsila, a crítica também foi bastante importante para mim, não só a crítica artística propriamente, mas a crítica da imprensa. Me pareceu que era
um modo de entender artista importante, porque o meu tema foi a construção do reconhecimento. Outro ponto importante, a presença dela, isso para mim é muito central, não é para todo pesquisador, mas para mim é um ponto central no meu trabalho, é a presença dela nas coleções museais. E daí, nesse sentido, porque, enfim, dentro das teorias que eu sigo, que são mais da sociologia, a presença de um artista na coleção de um museu é uma espécie de um museu importante, é uma espécie de coroamento da consagração, né? Porque aquilo permite uma visibilidade, uma posteridade, a manutenção de uma memória. Isso também, hoje em dia, a gente até pode questionar um pouco, porque o mercado tem cada vez mais ocupado o lugar dos museus. Mas, enfim, eu trabalhei com essa perspectiva dos museus. E daí, quando a gente olha nessa perspectiva, eu descobri coisas interessantes, né? Por exemplo, a primeira exposição dela feita foi na França, né? Foi lá em 26. A primeira obra dela que entra no museu é no Museu Francês, via doação, que é a Cuca, que hoje pertence ao Musée de Grenoble e agora está em exposição no Centre Pompidou. Essa obra que acaba assim, quando o pessoal lá fora pensa em Tarsila, pensa na Cuca. Muita gente falava que ela tinha sido comprada na França, mas depois eu descobri que foi uma doação. A Aracy já tinha colocado um pouco isso rapidamente, mas com a pesquisa em arquivos entendi um pouco melhor como foi esse processo. Então, eu trabalhei com os arquivos na França, para entender como foi essa inserção dela institucional na França. E depois, aqui no Brasil, isso foi um pouco uma surpresa, no fundo, ela demorou bastante para ter uma inserção efetiva. Uma primeira inserção foi na Pinacoteca, Estrada de Ferro Central, não é Estrada de Ferro, é São Paulo, a primeira obra dela adquirida pela Pinacoteca. Depois a gente tem na primeira Bienal, vejam o tempo, 22 anos 20, só nos anos 50, a gente vai ter uma obra dela que vai ser, que está hoje no MAC, que é a Estrada de Ferro Central do Brasil, e a Negra, que são compradas na ocasião da primeira Bienal de São Paulo. E o grande conjunto de desenhos, hoje que existem dela na Pinacoteca, então só nos anos 70. Entre 68 e 71 tem um boom de aquisição do governo do estado de São Paulo de obras da Tarsila. Então, assim, só para apontar mais fácil, né, para quem está ouvindo a gente, anos 20 tem uma inserção ali, que é em Grenoble, uma na Pinacoteca. Anos 50, vejam, 30, 40, nada. Anos 50 a gente tem inserção no MAC, no atual MAC, antigamente MAN, e depois, nos anos 70, no governo do estado de São Paulo, na Pinacoteca. O que acontece nos anos 30 e 40? Isso eu acho que é um dado muito interessante. Ela estava numa situação, não tinha essa centralidade. Não era a Tarsila que hoje a gente imagina, a grande musa, a grande estrela brasileira. E como eu falo na tese, que vai sair no livro, uma prova disso é que quando o MoMA mandou emissários para o Brasil para comprarem obras para construir a coleção de arte latino-americana, não compraram Tarsila e não compraram Anitta. E agora eles foram comprar, né, o ano passado, o ano retrasado, por muitos e muitos Pagaram uma fortuna, né? Uma fortuna. Eles chegam a mencionar a Tarsila, atrás, né? O responsável que vem aqui dar uma olhada, ele menciona, mas ele não compra nada, né? Não compra, ele menciona, ele sabia quem ela era, ele chega a falar a ex-mulher do Oswald de Andrade, ou seja, sabia quem era, conhecia o circuito, mas não se interessou. Isso eu acho que é um dado muito interessante, pensar que nesse momento ela não foi, que visibilidade era essa? Nem ela, nem a Anitta foram adquiridas. A Anitta ele nem menciona. Então, deixa eu só fazer um parêntese aqui, que isso é até uma parte que eu já sabia que eu iria comentar com você sobre isso, Ana. Que na verdade, foi um emissário do MoMA que veio aqui em 42 para adquirir, estava fazendo a turnê pela América Latina inteira, né? Mudando a política do Big Stick para a política da boa vizinhança, né? Aí, de repente, eles iriam passar pela América adquirindo obras dos artistas que seriam mais relevantes. E o gosto do Lincoln Kirstein para adquirir quadros tem uma questão que eu achei pertinente, que ele estava buscando artistas que tinham trabalhos indígenas, trabalhos de negros e trabalhos de artistas que, em sua estética, não apresentassem uma influência europeia tão forte.
a tônica do que ele dizia, eu não estou falando do que ele comprou decididamente, né? E o que ele adquiriu, eu até marquei aqui para comentar com você, que o que ele adquiriu aqui em 42 no Brasil foi basicamente Heitor dos Prazeres, né? O José Bernardo Cardoso Júnior, outros nomes, jovens artistas, Zé Moraes, Persiene e Edith Bering, que por um acaso trabalhou até com o Guignard aqui na escola Guignard, né? Foi assistente dele. E tem um artista, que é a única das pouquíssimas artistas às quais eu não achei nenhuma referência sobre ela, que chama Geneviève P. Eu não sei se você conhece. Geneviève P. Não é uma artista primitivista, mas assim, olha, a gente está entre a gente te esqueceu mais do lado, né, Guilherme? Não, daqui a pouco eu encaixo aí, podem continuar. Tá bom, tá joia. Então, eu li 2 trabalhos sobre esse tema, aliás, 3 trabalhos sobre esse tema das aquisições do MoMA lá nesse momento, né, da boa vizinhança, da política da boa vizinhança. O primeiro trabalho, para quem tiver interesse, é o da Ana Letícia Fialho, que é uma grande especialista em mercado de arte, é a tese dela que ela defendeu na França. Então, esse trabalho não está publicado, mas basta pedir, eu tenho, e ela também passa, acho que já deve estar na base de dados da França, um trabalho muito bom. Depois do dela, saiu um trabalho que é o da Daniele Nastari, que é um mestrado no MAC, muito bom, muito bem feito. Foi esse que eu citei no meu. Que ela Adorei, as cartas, adorei. né? E as cartas muito são legal. sensacionais dele, porque assim, ele tem uma visão, no fundo, horrível sobre o sistema da arte do Brasil, já fala um pouco disso. E agora, o terceiro trabalho, que é mais recente, é do Ornelas, é um livro que saiu resultado de um doutorado do Eustáquio Ornelas, defendido na história da USP, ele publicou como livro. Preciso depois procurar aqui a editora. Mas o trabalho dele é interessante porque ele pega o conceito de arte latino-americana dentro da coleção do MoMA, como isso no começo é só México, depois vai ampliando para a América do Sul. Mas indo aí para o Kirsten, então a gente lê o mesmo trabalho, as cartas são sensacionais da Daniele. O Kirsten, quando chega no Brasil, ele se depara com um ambiente que ele considera um horror. Ele fala que os artistas brasileiros são diletantes, não tem profissionalismo algum. O Rio de Janeiro, então, ele destrói. Ele fala que só se salva o Portinari, que é o único artista de qualidade, que tem uma ética do trabalho, que realmente é profissional. E em São Paulo, um pouco melhor o sistema, segundo ele. E daí, sim, ele vai... Isso que você colocado, ele tem um interesse maior por artistas brasileiros, que trabalhem com temas brasileiros, entre aspas, então, sobretudo a questão afro-brasileira é muito forte, indígena também, mas eu não me lembro de nenhum trabalho aqui que ele leve indígena, mas a questão... porque não existia, talvez no Peru e na Bolívia ele tenha encontrado mais, no Brasil não tinha tanto como tem hoje, né? Não teria tanto mesmo, e sobretudo por artistas indígenas, ele, de fato, eu não lembro de nenhum. A Edith Bering é uma figura negra, né, uma representação negra. E ele vem muito com esse padrão do Portinari também, quer dizer, a arte brasileira é o que o Portinari faz e aquele é um pouco padrão. Então, ele tem 2 interesses, aliás, 3, a gente poderia dizer que ele menciona nesses textos. O primeiro é isso, artistas brasileiros que trabalhem com temas brasileiros, entendidos aí dentro desse padrão Portinari, né, afro-brasileiros e população indígena, mas sobretudo afro-brasileiros. Um segundo interesse são artistas primitivistas, por isso que ele vai atrás da Geneviève, do Heitor dos Prazeres, então, que se chama de artista primitivo, que é um termo que cada vez mais a gente tem que explodir, é um termo abominável, mas enfim, entendendo que na época se usava. E um terceiro elemento, que por isso que eu acho estranho ele sequer ter se interessado Tarsila, é que ele fala que ele também olharia artistas que passaram pela França, artistas brasileiros que tivessem um padrão internacional, exercido uma passagem pela França e voltado para cá. Então, a Tarsila se enquadraria nos temas nacionais, né? Se a gente pensar os anos 20, claro, mesmo a produção dos anos 30, e se enquadraria também no critério de passagem pelo exterior, que garante qualidade e volta para cá, mas não comprou.
Anitta também se enquadraria, pelo menos na questão da passagem pelo exterior. Não comprou. Comprou também outros artistas que se enquadrariam. Então, tem aí uma seleção que a Daniele aponta, que acho que tem um pouco a ver com as redes também que ele fez, né? As pessoas que o levaram para conhecer outros artistas. Ele gostou. Eu queria... Coisa pessoal também, né? Ele fala da Lucy City Ferreira, que ele gostou muito dela, que foi uma pessoa que ele gostou, então queria comprar uma obra. Sim, Enfim. eu até conversei com a Daniele depois, quando eu li a monografia dela, falei, nossa, Daniele, essa monografia é muito legal, você tem que publicar aquilo ali, porque a passagem dessa figura pelo Brasil, além de você entender o mercado da arte, né, o Lincoln Kirsten, inclusive aconteceu uma exposição retrospectiva do que ele foi curador do MoMA em 2019, se não me engano. Tem um vídeo muito legal no YouTube, pequenininho, assim, falando sobre quem era Lincoln Kirsten, que ele era ligado ao balé de Nova York, né? Ele era uma pessoa do mundo das artes, assim, um produtor cultural muito interessante, mas no Brasil ele estava também como um espião, né? Na época da inserção do Brasil na guerra, ali naquele contexto que o Brasil ainda estava balançando, né? Entre, né, o nazismo e os Estados Unidos. E ela conta que em São Paulo ele não se sentiu bem porque a embaixada norte-americana em São Paulo estava muito invasiva e ele teve um problema com o Oswald também, além de tudo que o Oswald ficou meio que pressionando ele demais para colocar alguma coisa do Nonê ali e ele meio que, né, não, calma, né? Eu acho que tem essa questão também, e o trabalho da Daniela é muito legal, que né, ela esmiuçou, ela tem as listas assim do do Portinari que o MoMA adquiriu ao longo dos anos, não só no contexto do Kirsten, né? Tem uma obra do Portinari, que, se não me engano, chama Noite de São João, que é o mesmo nome do Guignard, que ela se perdeu no incêndio lá, né? Que é muito interessante saber disso, assim. O trabalho dela é muito legal. Bom, achei muito interessante conhecer esse contexto através do trabalho da Daniele. Eu também. Agora que a gente está falando de museus e coleções, então eu queria avançar um pouquinho nesse ponto, porque os assuntos da Ana, os autores, as artistas que a Ana pesquisou, acho que quase todas estavam assim amparadas por coleções, né? Você tinha onde consultar, tinha fundos, né? E já o João, ele foi trabalhar com o Guignard, que ele não tem uma coleção expressiva em nenhum museu, né, João? Não sei se eu estou equivocado, mas ele não tem. Ele era um artista assim com pouca gestão, né, da sua obra. Ele doava, ele dava de presente. Então, parece que tem muito quadro dele em coleções privadas. Você não tem nem reprodução disso em livro, né? Como é que foi você trabalhar você fazer a biografia de um artista que você não tem acesso a uma coleção expressiva dele, da obra dele? Desde o início, quando eu me propus a fazer esse livro, eu sabia que você olhar para a obra do Guignard, é uma questão problemática pela dificuldade em se chegar na obra dele, né? Que está, a sua maioria, em coleção particular, né? Uhum. No Brasil, se não me engano, tem aqui no Museu Mineiro, tem obra dele, no Museu Nacional de Belas Artes, eu acho que só tem uma também, e é isso, basicamente. Não tem muito... Não, tem em Curitiba, mas, assim, não é muita coisa, sabe? Uhum. São 3, 4, 5 quadros, no máximo, assim, pelo Brasil inteiro. Mas o que é interessante na vida do Guignard, além dele ter produzido, é o próprio trabalho dele como curador, como mestre, né? Porque você vê que a gente está na véspera de comemorar o centenário de 22, né? Que eu até me confundi na hora que a Ana estava falando, que a Tarsila não participou de 22, né? Ela só expôs no Brasil em 28, se não me engano, né? Ou 29, a exposição, porque na França ela expôs em 26, que você estava falando, não foi, Ana? Sim. E no Brasil eu acho que ela só expôs em 29. Eu acho que é 20. A individual dela. É isso mesmo. A primeira individual dela em 29. E o Guignard, a questão dele, que eu estava falando dele como curador, e o próprio trajeto dele, me perguntaram, em 22 o Guignard não estava. O que o Guignard é importante para falar de 22, por exemplo?
qual a importância dele? Ele participou do Salão Tenentista, né, do Salão Revolucionário, em 1931, no Rio. Seria a Semana de 22 no Rio, é o equivalente do que aconteceu em São Paulo, em 22. No Rio foi em 31, e em Belo Horizonte, em 1944, na exposição na qual ele foi curador, que, inclusive, né, a gente não tem fotografias dessas exposições, no geral, nem de 44, por exemplo, mas o catálogo da Exposição Moderna de 44, a primeira artista do catálogo é a Anita Malfatti. E, assim, a Tarsila também participou, se não me engano, eu tenho quase certeza, não estou lembrando aqui. Zeitor dos Prazeres participou, eu sei que a Anita é a primeira do catálogo, eu tenho quase certeza que a Tarsila também participou. E, assim, eu só sei o percurso da arte brasileira. Na verdade, eu sempre soube um pouco disso através do Guinhar, sabe? Porque quando você estuda o Guinhar, você entende, né? Rio de Janeiro e Minas Gerais, para entender Minas Gerais, apesar de que em Minas Gerais já tinha acontecido uma exposição em 36, que os artistas fizeram exposição no Bar Brasil, mas eram de artistas locais, e também a Zina Aita, que fez uma exposição aqui em 1920, né? Antes até de 22, né? Que você deve conhecer o percurso dela muito bem, né? Eu imagino. Depois eu queria falar sobre ela bem, é uma artista que também é bem apagada, assim, né? O percurso dela como artista, né? Que é tão interessante. Ela nasceu em Belo Horizonte, mas ela viveu a maior parte da vida dela na Itália, né? Mas tem uma obra bonita, uma obra interessante, rica, e ela também ela é bem excluída, né? Bem fora. Mas o Guinhar tem essa questão dele ele já trabalhou como mercador de arte, como curador. Então, assim, o percurso dele, para mim, como pesquisador, vai além do que ele fez como obra. É claro que a obra dele é importantíssima, a obra do Guinhar é importantíssima, mas ele teve um papel de ligação de Belo Horizonte com o Rio, por exemplo, porque ele veio aqui para cá em 44, começou a dar aulas em maio de 44, e em dezembro ele já estava na BI com os alunos dele expondo na BI. Então, assim, ele serviu de meio de campo para inserir Belo Horizonte no circuito da arte nacional, né? E além do que, o ensino dele era uma coisa... ele focava de ensinar o lápis duro ali, e eu acho muito bonito a questão dele de focar, que até hoje os professores que foram alunos do Guinhar, eles falam a questão do lápis duro, porque o lápis duro é uma coisa meio que de absorver o erro, né? Quando você desenha com o lápis duro, que não tem muita tinta ali, é uma absorção do erro. O que é isso, João? O que é o lápis duro? O lápis duro é um lápis que tem numeração de lápis, né? O lápis que solta mais tinta e menos tinta. O duro é o que solta menos tinta. Então, é um lápis que ele suga o papel. E o artista deve aprender a desenhar, segundo os princípios do Guinhar, nesse tipo de lápis. Que ao mesmo tempo que o Guinhar ele tinha uma postura meio renascentista, de ensino, que ele às vezes chegava até a assinar o trabalho dos próprios alunos, né, que eu conto isso é diferente dele de todos os outros. Se for feito o catálogo Raisonné do Guinhar, por exemplo, existe quadro que foi assinado pelo Guinhar, que não vai entrar no catálogo Raisonné, talvez, pelo fato de que ele só fez uma intervenção em cima de um trabalho de um aluno e assinou. Mas isso era uma coisa meio renascentista que ele tinha absorvido na Europa de ensino. Ao mesmo tempo que ele tinha essa coisa renascentista, eu não sei a questão do lápis duro se é uma coisa renascentista ou não, mas eu vejo isso como uma coisa moderna de absorver o erro, sabe? Você absorver o erro naquilo que você está produzindo, né? Eu entendo dessa forma, assim, vejo como uma coisa inovadora ao ensino de arte, assim. Bom, pelo que vocês estão falando, ainda tem muita coisa para ser feita, né, sobre os nossos artistas no Brasil. O que vocês acham que acontece que se produz muito pouco sobre isso? Biografias, estudos, vocês acham que tem a ver com
com acesso elitista a artes visuais, artes plásticas? O que vocês acham que cria, que causa isso? Olha, eu vou falar mais na condição de professora, né? Uhum. Enfim, acho que existe uma tendência que é, genericamente falando, que é sucesso chama sucesso, ou seja, o artista mais conhecido é aquele que as pessoas têm mais repertório, ainda mais num um país como o nosso, né, que o repertório é muito desigual, o acesso ao capital cultural é muito desigual. Você, agora há pouco, antes da gente começar a gravar, Guilherme mencionou Vera Cruz. Bom, então a gente tem escolas de elite como essa que dão um repertório muito grande para os alunos, que já teriam também com as próprias famílias, mas a gente tem um índice de exclusão absoluto do repertório artístico. Então, eu fico imaginando assim, alunos que vêm de escolas piores, sejam públicas ou privadas, que nomes que eles conhecem? Talvez Portinari, provavelmente Tarsila, porque aparece nos livros didáticos, está no Mass Media. E mesmo pessoas que estudaram em escolas melhores, também quando chegam na universidade, não tem um repertório muito grande. Acaba sendo aquele repertório mais divulgado nas redes, nos livros didáticos, nas grandes mídias. Então, a tendência primeira é repetir. Eu lembro uns anos atrás que eu falava, nossa, não aguento mais trabalho sobre Elliott Sick e Elijah Clarke, porque todo mundo isso, parecia que assim, a arte contemporânea brasileira eram os dois. Daí, se você vai um pouquinho para o lado, Nelson Lerner, que é um baita artista, já não tem um trabalho tão grande sobre ele. Mira Schendel, tem os trabalhos da Thaisa Palhares, mais recentemente, são excelentes. Mas tem tanto ainda por fazer, então acho que tem um pouco isso, né? Essa lógica do sucesso gera sucesso, o conhecimento gera conhecimento. A gente vê isso no IEB no caso do Mário. Como todo mundo sabe que o acervo do Mário de Andrade está no IEB, um monte de gente vai estudar o acervo do Mário. E tem tantos outros, tem tantas coisas ainda para serem estudadas lá e que as pessoas não sabem que existe. Agora, eu vejo também com otimismo, como eu também estou num grupo muito específico de história das mulheres, histórias de gênero, que cada vez mais tem aparecido uma geração mais jovem de pesquisadores muito interessada em desvendar esses nomes que foram um pouco trabalhados, né? Então, por exemplo, nesse momento tem duas mulheres no Brasil fazendo mestrado sobre a Marie Laurent San, que era uma artista que ninguém estudava, agora tem duas ao mesmo tempo. Tem pessoas fazendo trabalhos, orientando meu sobre a Maria Quitéria, que é uma personagem lá do 19, e tem uma outra pessoa na Bahia também estudando. Agora tem outras pessoas interessadas em outras artistas dessas, como a Zina Aita, que são modernistas que ficaram um pouco na sombra, né? Até porque, como a Tarsila e a Anitta são nomes muito solares, outros nomes ficaram um pouco na sombra. A Maria Martins, que é, poxa, talvez a melhor escultora mulher, sei lá, da geração dela no mundo, eu estou falando. Eu acho ela uma grande escultora em termos mundiais. Até 10 anos atrás, a gente quase não tinha trabalho sobre a Maria Martins. Hoje já temos 3 ou 4 bons trabalhos. Então, enfim, tem uma geração também muito interessada em inovar, mas falta. Agora, no Brasil, se me perguntar o que falta para as pessoas fazerem, eu acho que está faltando, bom, tudo, né? A USP, Agora falta tudo. falta tudo, falta bolsa, né? Assim, falar uma coisa básica para um pesquisador de pós-graduação. Como é que você vai, por exemplo, um pesquisador de São Paulo quer estudar, fazer pesquisa em Minas, pesquisa no Rio? Se ele não tiver uma bolsa, eu não estou falando de bolsa de R$ 10.000. Essas pessoas se contentam com uma bolsa de 1.500, 1.600, sabe? Na faixa ali do salário mínimo. É o que dá para pagar comida e ônibus. Essas pessoas trabalham quase por amor à causa, mas nem esse mínimo a gente está tendo. Recursos para viagem, recursos para subsistência. Então, neste momento que a gente está entrando numa situação mais aguda na pós-graduação mesmo, falta incentivo básico. Então, quem está conseguindo fazer pesquisa no fundo? E male, os professores ou os pós-doutorandos, porque são as pessoas que têm o mínimo de condição de sobrevivência. Mas isso, sabe, o que dá muita dó é que a gente tem, desculpa usar esse tempo para falar isso, mas é que as coisas estão ligadas, né? A gente tem uma massa de jovens talentosos, animados, com questões muito interessantes, e infelizmente os recursos estão ficando só no topo dos pesquisadores, né? Como eu, que sou professora, eu não tenho tanta dificuldade de ter financiamento. Mas e o pessoal que está no mestrado e doutorado, que é justamente quem está com a mão, assim, a energia para inovar a pesquisa?
no Brasil, para ir para as fontes, são pessoas que têm o dia inteiro. Como eu tinha no doutorado, eu morava nos arquivos. Não posso mais dar aula, tenho família, enfim, eu não tenho mais esse tempo. Mas então essa geração que é quem pode, né, João, essas lacunas todas que estão aí para serem estudadas, as pessoas querem fazer. Está faltando recurso. A gente tem os professores, temos os alunos, mas nesse momento eu sinto mesmo que falta bolsa. E claro, do ano passado para esse, tem uma questão que espero que seja conjuntural, que está tudo fechado, né? Os arquivos estão fechados, quem está fazendo pós agora está um drama. Mas eu espero que ano que vem a gente esteja todo mundo reaberto. Agora, a questão realmente do financiamento de pesquisa no Brasil é muito séria, né? E assim, o sistema da arte em si, ele faz pesquisa, as galerias fazem, os museus fazem também, mas é uma pesquisa, de um certo modo, mais interessada, a própria produção que eles estão veiculando. Eu não sei se daí vem trabalhos com muita qualidade, mas essa inovação, ou seja, coisas que ninguém estudou e que, portanto, não tem tanto interesse de mercado institucional ainda, vai vir dos pesquisadores mais jovens, né, das novas gerações, e daí precisa ter financiamento. Eu acho que isso é crucial. E aí, em Minas, João, você também vê isso tudo? Tem alguma coisa, algum complemento? Sim, eu vejo, e às vezes o que eu sinto falta eu entendo a academia, gosto da academia, já participei da academia, mas eu sinto falta de alguma coisa mais no mundo prático, alguma coisa de mídia, né? Talvez por ser jornalista e por ter vivido ali os primórdios da internet, quando a Wikipédia apareceu, por exemplo, que era uma esperança tão grande, né? A gente tinha aqui no Brasil o Overmundo, né? Eu acho que Sim. falta talvez uma iniciativa pop de alguém da internet para poder catalisar isso que a Ana acabou de falar aí agora, porque para que isso torne-se uma coisa mais orgânica, porque na academia, para a gente chegar até isso, é de uma forma muito dura, né? Às vezes é meio maçante para o aluno ficar lendo e até ele chegar em alguma coisa para a pessoa ter interesse em algo, demora um pouco para dar um clique e falar, olha, é isso aqui. E talvez se a gente tivesse canais de mídia, né? Alguma coisa que falasse desse cenário de uma maneira mais pop, porque as histórias são interessantes, as histórias são ricas. Eu, inclusive, quando eu falei do modo como eu construí o meu livro, eu quis escrever um livro sobre um artista, mas eu não, com todo respeito à análise de obra de arte, eu não me ative a ficar uma página inteira falando sobre uma obra de arte, sabe? Acho interessante, pertinente, academia muito necessária, mas o que eu tento é trazer o público de fora para ver, igual. Na hora que começa o meu livro, antes de começar o livro, tem um glossário das vanguardas, que é uma coisa que nós aqui que gostamos de arte, a gente sabe, mas assim, tem um glossáriozinho de arte para não ter pé de página, sabe? E eu acho que o que falta é a gente apresentar as coisas de uma maneira mais maleável, inclusive a própria academia se preparar para fazer esse tipo de trabalho, porque com a dinamização do ensino no online, tudo se virou tanto para a internet, né, que eu acho que vai além da live, da aula. A gente precisa de plataformas mais orgânicas que tenham uma didática melhor. Né? Eu citei aqui a Wikipédia, que a gente precisa de alguma coisa tão legal quanto. Não sei, me deu me deu um clique aqui agora, que talvez falte isso, sabe? Para que a informação chegue nas pessoas de maneira mais orgânica e mais sedutora, porque as histórias são ricas, são interessantes, são pertinentes, tem muita história. Você acabou de citar aí, tipo, e além dessas, do lado dessas existem mais centenas, milhares, né, que são tão ricas quanto tudo isso que a gente está falando, né? Ô, João, você falou muito do Guiar professor, né? E pensando nessa coisa de acesso, o que eram os cursos livres que ele fazia no Parque Municipal? Então, o Guinhar, quando ele foi convidado pelo Juscelino para vir para Belo Horizonte em 44... O Juscelino era prefeito, né? Quando o Juscelino era prefeito. É o seguinte, o Juscelino, quando prefeito de Belo Horizonte,
né, ele bolou ali o que seria a Pampulha, né, o conjunto arquitetônico da Pampulha, com Niemeyer. E quando ele fez aquilo, ele estava sendo criticado por fazer aqueles prédios meio estranhos e tal, porque Belo Horizonte é uma cidade que, até os anos 20, 30, 40, ali, ainda tinha o rótulo de Poeirolândia, porque a capital de Minas até 1897 foi Ouro Preto. Belo Horizonte era um grande canteiro de obras. E o Juscelino fez a Pampulha no eixo norte da cidade, é um pouco distante do centro, assim, e ele foi muito criticado por aquilo. E Belo Horizonte já tinha uma escola de arquitetura que posteriormente foi para a UFMG, a escola de arquitetura, mas na época ainda não era. E ele até chamou o Niemeyer para ser professor de arquitetura aqui, ele não aceitou, e ele queria montar um curso livre de arte, porque já existia um curso de arte que era do Aníbal Matos, mas era um cara que era mais acadêmico, assim, ele até foi a pessoa que convidou a Zina Aita para vir aqui em 20, ele tinha uma certa boa vontade com o modernismo, mas ele não era um pintor moderno. Uhum. O Juscelino primeiro chamou o Portinari para vir dar aula aqui, quando ele estava fazendo os azulejos ali da Pampulha. O Portinari não aceitou, chamou o Santa Rosa não aceitou, chamou o Pansetti estava doente, o Guinhar foi o quarto nome que o Juscelino chamou. E quando o Guinhar chegou aqui, já foi para ele dar aula e fazer a exposição de arte moderna, que ele foi curador ali, logo que ele chegou, né? Logo que ele começou a aula, ele foi curador da exposição. Então, a inserção do Guinhar como nome moderno em Belo Horizonte pode ser encarada como uma estratégia de marketing, até para calcar o modernismo no subconsciente do mineiro, para falar, olha, modernismo é uma coisa legal, não é? Inclusive, a vinda do Guinhar do Rio para Belo Horizonte foi criticada pelos amigos de Guinhar, falaram, pô, Guinhar agora que ele está sendo valorizado, que em 42 ele vendeu o quadro para o MoMA, né? No finalzinho de 42, 43 ele montou a turma dele lá na Flor do Abacate, que não deu certo, acabou terminando. E quando ele foi convidado para vir para cá, o trabalho dele estava se valorizando no Rio, e ele veio para Belo Horizonte, meio que chegou aqui, Belo Horizonte era um lugar que não existia. Se o Brasil não tinha uma aceitação do mercado moderno de arte, Belo Horizonte era apenas um reflexo do que era o Brasil inteiro. Ninguém considerava aquilo pertinente. Tanto que a Ana até citou aí no início, a arte moderna ela só foi ser aceita, sistematizada pelas galerias brasileiras ali no final dos 50, início dos 60, que isso até reflete na vida do próprio Guinhar. Só em 60 que ele foi valorizado, enquanto ele esteve aqui, é interessante que eu sempre, uma coisa dele que eu sempre falo, é o que ele falava da obra dele, porque ele frequentava muito Ouro Preto. Ele falava, olha, o meu quadro em Ouro Preto é 50, em Belo Horizonte é 100 e no Rio é 200, sendo que a galeria vendia por 400 lá no Rio. Mas ele não tinha esse apego, ele queria um dinheiro para ele pagar as contas dele, ele estava no desespero, sabe? Isso é muito pertinente para entender o sofrimento que um artista passa. E isso acontece até hoje com vários artistas que estão com seu trabalho começando a ser valorizado, e a mesma coisa que acontece, né? É muito triste esse tipo de comportamento que o mercado faz em cima do artista que está tendo seu trabalho valorizado, né? Ana, a Tarsila já tinha uma gestão, né? Já tinha uma consciência da obra, ela administrava, né? Essas coisas que o Guinhar fazia ou não? Que o Guinhar não fazia ou também não? Olha, o que a Aracy comenta na biografia dela é que a Tarsila demorava muito para pintar uma obra. Eu acho assim, que ela viveu bastante tempo e começou a pintar obras mais modernas em 22, passagem de 22 para 23 foi até 72, né, gente? Então, são 50 anos aí de produção. Mas se a gente for ver, olhando, por exemplo, o catálogo Raisonné que fizeram dela, para uma artista que viveu tanto e que tem o nome que ela tem, não é também uma produção assim, sabe, tão imensa, porque ela demorava realmente para fazer uma tela.
E ela não tinha essa gestão tão profissional, não. Vamos Não. pensar. Tem um texto do Baccaro, se eu não me engano, que eu cito até na minha tese, Giuseppe Baccaro, que é um marchand importante do 60, 70 no Brasil, que ele chegou na casa da Tarsila em 69, 68, mais ou menos, e encontrou, é bonito esse texto, enfim, é complicado, mas é bonito. Uma pessoa uma alma jovem num corpo já cansado, e que tinha um monte de obras importantíssimas que estavam na casa dela, inclusive Operário, se eu não me engano, estava na casa dela, enfim, estava tudo lá com ela. Ela foi vendendo muito pontualmente também, não tinha essa gestão profissional. Eu ousaria dizer que, aliás, esse é um tema muito bom de pensar que artistas dessa geração tiveram gestões profissionais, eles próprios, já que marchands e galeristas vão surgir depois. Talvez o Portinari tivesse uma gestão mais realmente profissional da própria obra, mas a gente vê daí, não sei se o João concorda, a dificuldade, inclusive, para vários artistas de fazer um catálogo raisonné, porque como não tem essa preocupação com documentar, com os processos, de fato, acho que não havia como, de jeito nenhum, a hoje, né? Os artistas que têm portfólio, uma gestão muito organizada. Enfim, acho que nem a Tarsila tem isso, não. Eu queria só fazer um comentário, acho que o João tem razão, eu sou uma pessoa muito mais ligada à academia, e acho que a gente tem o nosso papel, que é o tipo de pesquisa que a gente faz, que é uma pesquisa assim muito vertical, um pouco pesada, nota de rodapé, mas de verdade que para chegar num público maior tem que mudar um pouco, né, o registro, a maneira de falar, a maneira de escrever. Eu vejo também que não só a minha geração tem tido que fazer isso, inclusive fazer podcast, live, etc., isso é cobrado da gente, esperado, e a gente quer fazer também, mas o pessoal mais novo, assim, na faixa dos 30, assim, a sua idade, sabe, Guilherme, o pessoal entre 20 e 30, né, essa nova geração aí de pesquisadores, eu acho muito menos acadêmica nesse sentido que a gente imagina, né, que é dos nossos professores, faz tudo também, faz curadoria, faz texto para a Wikipedia, quando tem essas maratonas da Wiki, o pessoal, né, vai lá. Então, eu vejo que eles têm essa preocupação e têm essa vontade. Às vezes também falta no Brasil, talvez, ligar as pontas, né? Ligar, assim, esse universo das redes e das mídias com o universo da pesquisa. É propor esses encontros que rola, que as coisas vão acontecer. Eu não vejo mais a academia como fechada para esse mundo. A gente entende que tem que estar aí, até porque você que tem filho também, né, João? A conquista das atuais crianças, dos atuais adolescentes para esse mundo que a gente está, é um desafio enorme. Eles não têm interesse mesmo, o mundo deles é muito rápido, é tudo virtual. Então, a gente tem que realmente se preocupar com, não digo o pessoal que está com 20, mas o pessoal que está na faixa dos 10 ou menos, o que vai ser deles amanhã, né? Então, a gente tem que estabelecer essas pontes. Então, assim, estou com você e não abro nisso, assim. Não é tão simples para a gente fazer, mas tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Vai ter um filme, aliás, Guilherme, eu não sei se você está sabendo, sobre a Tarsila. Não. Filme rodado nos Estados Unidos, eu ouvi falar, cogitando até a Marion Cotillard para fazer o papel dela, então vai ser uma coisa tipo o filme da Frida, né? Uma coisa assim. Legal. Então, acho que, nossa, ela que já tinha muita visibilidade, agora então vai ser enorme, né? Então vamos ver como é que vai ser essa leitura também dos Estados Unidos sobre. Porque às vezes eles fazem essa leitura exotizante da gente, né? Então vamos ver se Claro. essa leitura da Tarsila, mas se for a Marion Cotillard, é uma super atriz, né? Então, Legal, legal. vocês teriam uma ideia da projeção, né? Que ela está realmente... Está crescente, né? Num momento muito grande. Bacana. Ana, eu só queria reforçar aqui, quando falo da academia, né? Que eu me debruço sobre os trabalhos e eu sinto a necessidade de haver mídia nova sobre alguma coisa diferente sobre a arte, assim como a música mesmo. Eu sei que você gosta de música, né, Guilherme? Você também é ligado no cenário de música. Eu sinto falta, do mesmo jeito que falta para as artes plásticas, a música, né? A música digital, né? Diferente daquele sistema, né? De vinil, de CD, a música como a gente está hoje, né? Online, de streaming, essa coisa. Os estilos musicais se fragmentaram muito. E o mesmo, talvez, aconteceu com a arte também. O jeito de se consumir
e de se produzir arte é muito fragmentado. E a gente precisa de mídias para dar conta dessa fragmentação extrema de referências que a gente tem, porque as referências elas são múltiplas de cada um, e existem referências múltiplas, né, organicamente, cada pessoa, né, artisticamente falando, musicalmente, ou das artes plásticas, ou literatura, ou o que quer que seja, todo mundo absorve um tipo de coisa que, para a sua produção, ela vira uma outra coisa, mas a gente não tem mídia que consegue deglutir e fazer isso de uma maneira que as coisas cheguem nas pessoas, a não ser dos artistas dos próprios artistas que têm essa capacidade de ser um artista e a gente, como é que fala? Um influencer, que até isso é uma coisa que é muito criticada dentro dos próprios artistas. Quando o artista é influencer, ele já deixa de ser artista, né? As pessoas não gostam da pessoa que é meio influencer, né? Então, isso talvez tenha que ser trabalhado, porque às vezes é o próprio influencer que vai trazer as outras coisas, as referências que ele tem, que são meio alternativas, por mais que aquela pessoa pop ali, é isso que vai trazer, sabe? O que a gente precisa, não sei falar, mas eu sinto falta de algo nesse sentido, sabe? Talvez da própria mídia, né, nas próprias redes sociais, darem maior engajamento a um conteúdo que está sendo produzido para lançar novos artistas, né, por a gente ter novos cenários se formando dentro dessa ultra fragmentação que eu estou falando, né, que a arte se fragmenta em várias coisas, né? Eu acho que a gente precisa de mídia mesmo. A academia faz o papel dela. A academia faz, né? Os trabalhos estão online, né? Eu achei o trabalho lá da Daniela no academia.edu, né? Que é muito legal. As redes estão todas online. Tudo que você buscar, você consegue achar. Mas a gente precisa de alguma coisa para concatenar isso tudo de uma maneira melhor. Eu acho que o que falta é isso. Essa é uma discussão longa e bem boa, né, João? Podia fazer uma mesa na Mário aí, fica a sugestão para o pessoal integrar na programação uma mesa sobre esse assunto. A gente está chegando, então, no bloco final, vamos dizer assim, do nosso encontro. Eu queria ainda fazer umas perguntinhas para vocês e depois a gente fecha com considerações sobre isso tudo que a gente falou. Ana, o espólio da Tarsila, se eu não estou enganado, tem mais de 2.200 obras, mas as pinturas, um pouco mais de 200. Então, né? O que mais que ela fez? E aí eu já engato com o João. O Guignard, ele praticou outras linguagens além das telas? Se você puder começar, Ana. Ótima questão, Guilherme, porque é isso, né? A Tarsila não era uma pessoa que pintava uma tela por dia. Você vê isso, um espólio de 2.000 obras, com 200 que são pinturas, ela tinha um trabalho mais lento, ela voltava as obras, então não era uma coisa de uma produção. Também isso indica um pouco a inserção dela no sistema, não era uma pessoa que estava pintando para viver, para produzir para o mercado, então, enfim, tem isso mesmo. Ela fez ilustração de livros e de revistas, sobretudo de revistas, e que é uma parte muito pouco abordada do trabalho dela, é quase nada. Assim, na verdade, eu nunca vi um trabalho sobre essa parte da Tarsila ilustradora, nunca vi. Ela fez muitas crônicas para o Estadão, daí tem um livro que é da Laura Brandini, que é um livro desse tamanho, assim, de verdade, assim, pelo Unicamp, com as crônicas que a Tarsila fez para o jornal, acho que para o Estadão especialmente. Então, ela escreveu bastante, e essas crônicas são super interessantes para conhecer mais a Tarsila e a Tarsila como escritora. É boa escritora, Ana? Eu não sou uma pessoa que saiba muito julgar assim, esse mérito literário, mas eu acho que ela traz uma informação sobre o período e a gente vê um ponto de vista dela sobre outras artistas, sobre exposições. Então, eu acho que é bastante informativo. Eu gosto mais como pintora do que como escritora, acho que todo mundo. Mas é informativo e acho que é um complemento, assim, essa personalidade Tarsila. Agora, assim, lembrando, por exemplo, a Tarsila nos anos 20, que é um momento mais importante da trajetória dela, pelo menos o mais valorizado no sistema,
tem um aspecto dela que é também uma construção de uma persona artística, e que é um investimento também, né? Então, a Tarsila, ela se preocupava em como se vestir, em como aparecer em público, e constituir uma coleção de arte que, infelizmente, a gente foi toda pulverizada, mas que era uma coleção super interessante, e se construir mesmo como uma mulher estrangeira, moderna, cosmopolita. Então, assim, pode parecer, às vezes, que é um investimento menor, mas não é. O artista, a partir do século XIX, ele tem que se construir como artista, né? Como uma pessoa que tem uma trajetória de artista e que passa não só pela obra, mas também pela construção da vida, de uma performance. O João lembrou bem do Fujita. O Fujita era um performático, né? Ele inventou um corte de cabelo que é um ícone do que é o Fujita. Então, é a obra pictórica, artística, mas é também a própria obra, a vida como obra. E a Tarsila também investiu nisso. Nos anos 30, ela passa mais de um ano viajando com Osório César na União Soviética, né? Isso, enfim, é um tempo que ela não pintou exatamente, mas é uma construção de uma vida de artista muito interessante e, sobretudo, se a gente pensar também que é uma artista mulher, que vem de um país não central, né, como é o Brasil. Então, eu diria que é isso, ela tem um investimento também na própria trajetória. Agora, a Tarsila, diferente de tantos outros artistas, que me consta, nunca foi professora exatamente. Ela deu aula para o Tunga, né? Ele foi um dos poucos. É o Tunga, não é? Que tem uma entrevista sobre ela, se eu não estou equivocada, mas é um dos poucos, assim, ela não acaba. A Anitta, por exemplo, tem uma trajetória como professora muito importante no Mackenzie. Formou várias alunas particulares, a Tarsila menos, nesse sentido. Mas, então, enfim, ficaria com essa parte de textos também dela, que acho que vale a pena ser lida para quem nunca leu, é bem interessante também de ler. E o Guiar, João? Então, o Guiar, a produção pictórica dele tem a ver com isso da Tarsila que estava falando agora, que ele também demorava para pintar os quadros. Porém, no momento que ele foi valorizado, no final da vida dele, ele foi pressionado a fazer quadros numa velocidade maior. E, às vezes, se ele demorava uma semana para fazer um quadro, de repente ele começou a fazer um quadro por dia. E isso até faz com que a obra do final da vida dele não seja tão valorizada como a obra antiga. E ele era um artista versátil. Ele produziu algumas gravuras, existem gravuras dele que têm que ser catalogadas ainda. Ele fez fotocolagem nos anos 40. Nossa. Ele fez também uma produção para publicações. Ele ilustrou a Marília de Dirceu, ele ilustrou um livro do Jorge... Ai, deu branco agora. O Jorge de Lima. Que também fazia né, gravuras, né? Ele fez o Miraceli do Jorge de Lima, que o Jorge de Lima acabou não colocando as gravuras do Guiar no livro, porque falou que era mais bonito que o livro. E isso deve estar a família dele. Enfim, a importância de se fazer um catálogo raisonné do Guiar, ela é tão grande quanto qualquer... O Guiar, ele é tipo, né, do nível da Tarsila aí, que a Ana está falando aí, e o Guiar nunca teve um raisonné, porque ele é de Minas Gerais, né? Minas Gerais não é um estado que tem tanta potência econômica assim. E o que eu considero, até outro dia eu falei na matéria que saiu na Folha, o que eu considero importante, eu até queria enfatizar aqui de uma forma, é que se for feito um catálogo raisonné do Guiar, e ele deve ser feito, ele tem que ser feito por alguma instituição pública, de preferência que esteja alguém ou da Escola Guiar ou do Museu Casa Guiar envolvido, e se houver qualquer inserção de uma coisa não pública ali no meio, isso é importante olhar isso, porque existe muita dúvida sobre o que é tão mitológico quanto o Guiar falar que aquela obra é do Guiar ou não é do Guiar, porque existem quadros que falam, que todo mundo fala que é, mas que a boca pequena diz que não é, e a mesma coisa, tem quadros que todo mundo fala que não é, mas a boca pequena diz que é. Então, isso não é científico, né? A UFMG tem um trabalho sobre
um trabalho científico sobre para avaliar o método de pintura dele através, né, de raio-x ou de lentes lá que você olha como que o traço do artista, mas assim é muito além, porque já me falaram a boca pequena, isso é até uma coisa que eu não coloquei no livro, que o Guignard, às vezes, ele fazia quadros porque ele estava bêbado. E aí? Isso não é um Guignard, sabe? Mas, enfim, é muito importante que não que seria? A pessoa bêbada ainda é ela, né? Claro. Né? Pelo fato de ser alcoólatra, né? E talvez ele tenha feito aí alguns quadros no estado meio alterado, mas e aí, né? Será que isso é verdade mesmo ou não? Estou só levantando aqui questões que eu ouvi falar que não necessariamente eu coloquei no meu livro, mas que isso é pertinente de ser falado, né? E é isso. É por aí. Bom, muita lacuna, né? Isso. Então, eu queria, como a pergunta final, na verdade tem uma outra depois, mas queria saber desses dois personagens, a Tarsila e o Guignard, para aproveitar o nosso patrono, né, o Mário de Andrade, aqui na biblioteca, Mário de Andrade, qual é a relação deles com o Mário? A Tarsila a gente sabe bem, né? Mas se vocês puderem falar um pouquinho. Quer começar, João? Já que o Guignard a gente eu acho não que o Guignard a sabe. gente conhece menos, seria legal. Então, vamos partir, vou até pegar meu livro, eu tinha pegado aqui uma coisa que até conta a história sobre esse quadro especificamente, né? O Guignard pintou poucos fuzileiros navais, né? Um deles está no IEB, não é isso, Ana? Confere ali, que é esse aqui. O Mário comprou esse quadro do Guignard. Só uma coisa, esse é do fundo do Mário no IEB, é isso? Isto, exatamente. Família do Fuzileiro Naval. Esse era um tipo de pintura que o Guignard fez quando ele morava em Copacabana, que parece que ele se encantava com determinados personagens que ele encontrava ali nas praças, né, das empregadas que namoravam com pessoas, e ele pintava aquelas pessoas de origem humilde na sua roupa de domingo mais digna, né? Ele fez aquele registro peculiar dessas pessoas. E o Mário, ele conheceu o Guignard em 31, falei aqui do Salão Tenentista de 31, e ele escrevia sobre o Guignard em cartas. Ele gostava muito do Guignard, mas na imprensa não tem muita coisa do Mário sobre o Guignard. Ele gostava muito dele, mas ele não chegou a publicar na imprensa coisas para o Guignard. Isso, inclusive, é uma coisa que talvez tenha dificultado, talvez um pouco, o reconhecimento do Guignard, porque talvez o Manuel Bandeira, por exemplo, falava mais. Tem muitos textos do Bandeira falando sobre o Guignard. Já o Mário era ali numa troca de carta, né, no comentário. E esse quadro aqui que eu acabei de mostrar, a Batalha Família do Fuzileiro Naval, o Mário comprou e teve alguma coisa que o Mário emprestou para o Guignard colocar numa exposição, e o Guignard demorou a devolver ele para o Mário. Então, assim, eles tinham uma boa relação, mas o Mário falava, pô, o Guignard enrolado, eu comprei e tal, mas tem a história desse quadro aqui também. Mas afinal voltou para o Mário, né? Já que estava no fundo dele. Deve ter demorado, mas voltou. Legal. Mas a ponto dele ter reclamado em cartas, olha, o Guignard não me entrega aquele quadro, cadê? Mas tinha uma relação, sim, ele gostava muito e falava muito sobre o Guignard em cartas, uma pena, que isso ficou para posteriori, né? Na época não se tinha na mídia o Mário de Andrade falando sobre o Guignard. E o Mário era uma figura que um pouco chancelava, né? Se ele tivesse escrito em jornal, aquilo poderia ter alavancado, né? Sim, eu vou até abrir um parêntese aqui para falar uma coisa que tem a ver com a Tarsila, que é o movimento do antiportinarismo, que foi meio que catapultado não pelo Mário, mas pelo Carlos Drummond de Andrade, porque eu estou falando porque tem a ver com a Tarsila, que aquilo que eu falei, até os anos 30 os modernistas não tinham seu trabalho valorizado, né? E de repente o Portinari já estava muito valorizado e chegou um norte-americano aqui no Ministério da Educação e Cultura, perguntando para o secretário do ministro da Educação e Cultura, né, que era o Gustavo Capanema,
cujo secretário era o Drummond, falando: quem são artistas brasileiros que você acha que eu devo colocar numa publicação sobre a América Latina? E o Drummond indicou o Portinari, e não sei mais quem, algumas pessoas. Nisso que o Drummond indicou, não tinha Guignard, não tinha Tarsila, não tinha muitos outros grandes nomes. Ele fez uma lista meio que da cabeça dele lá. Só que ele falou para o Luiz, me lembra o nome do Luiz, que era o marido da Tarsila, que casou com a Luiz Tarsila. Martins. O Luiz Martins. O Luiz Martins, ele trabalhava, eu acho que ele era, não sei se ele era professor, ele tinha alguma ligação com o Ministério da Educação e Cultura. Numa visita ao Drummond, o Drummond falou para ele que ele fez isso, e o Luiz Martins soltou um texto na imprensa falando: olha, isso que o Drummond fez não foi uma coisa muito legal. Olha. E ele fez esse texto provocado pelo próprio Drummond na conversa que eles tiveram. Só que antes desse texto sair, teve um salão no final dos anos 30 lá em São Paulo, que esse texto, se não me engano, é de 38, 39, eu não lembro se é 40, por aí, entre 38 e 40. E esse texto, ele acabou, antes de fazer o texto, ele falou isso para o Oswald, num salão em São Paulo, e o Oswald soltou a boca do trombone. Como assim? Ele falou esses nomes assim, o Oswald ficou louco. Sabe? E o Guignard saiu em defesa do Portinari depois. Todo mundo ficou... O sentimento do antiportinarismo meio que nasceu com esse texto. Ele chama o Touro Ferdinando. Ele tem uma questão com o Touro Ferdinando da Disney, que tem uma citação ali. E o antiportinarismo nasceu daí. E eu falo que o Guignard saiu em defesa do Portinari, né? Eles eram tão amigos que todo mundo falando mal do... Se não me engano, o Mário Gerardi, o Manuel Bandeira, não lembro da posição da Tarsila, mas o pessoal saiu em defesa do Portinari, quem era amigo dele. Desculpa Legal. ter feito um parêntese tão grande, gente, Não, mas eu quis fazer uma ligação. Eu não conhecia. Fiquei super interessada. Aliás, só um comentário antes de eu falar também. O seu livro, não, vou comprar, e eu vi outro dia no Facebook que a Thaisa Palhares, que é professora da Unicamp, e o Tadeu Chiarelli, né, que acho que um monte de gente conhece, os dois falando: eu já comprei o meu, já chegou. Então, assim, tá circulando, viu? Tá circulando, o pessoal tá comprando o seu livro. Eles dois festejando porque chegou em casa e que eles iam ler. Pois é. Bom, vamos lá. Mário e Tarsila, esse é um lindo tema, né? Já tem algumas publicações, inclusive do meu colega Marcos Moraes, sobre as cartas trocadas entre eles, que, enfim, uma fonte espetacular dessas relações. Isso o IEB tem, graças, né, à venda desse arquivo do Mário para a USP. E ali é muito bem documentado que teve um companheirismo muito intenso, sobretudo nos anos 20, 30. Depois, ao longo dos anos 30, a gente praticamente não tem essa troca. Mas nos anos 20, de fato, o Mário não apenas é alguém que colecionou obras da Tarsila, desenhos, algumas pinturas. É importante dizer que o Mário, antes de ir para o Rio de Janeiro, quando ele passou a ter uma situação um pouco melhor, por conta de cargos ocupados, né, no Rio e depois em São Paulo, como secretária da Cultura, se eu não me engano, nos anos 20, o Mário era um professor de música, e fazia uns textos para a imprensa. Uma casa que não é nenhum palácio, a gente sabe, ali na Barra Funda, de ser um homem rico, né? Então, uma parte importante dessa coleção foi dos artistas. Ele escrevia um texto sobre eles, um desenho, ou a própria Tarsila e Anitta fizeram retratos dele, doaram para ele, hoje estão na coleção. Tem também obras que elas fizeram uma competição por margaridas, né? Não sei se vocês já viram aqui as flores para Mário, as duas pintaram flores para o Mário e deram de presente. Então, tem um tipo de colecionismo que é quase daquela rede muito primeira de modernistas, que são amigos que colecionam obras de amigos, porque ainda essas coisas não tinham valor de mercado e nem tanto reconhecimento artístico, muito longe do que elas têm hoje. Agora, eu acho que tem um salto muito importante. Você falou uma coisa assim, que eu acho que é bem o jeito que eu também penso, né, como socióloga, Guilherme, que é o Mário chancelava. De fato, o Mário tinha um lugar no circuito de São Paulo, especialmente, de chancelar alguns nomes
e outros não tanto, e mais, não só apenas os nomes, como fases artísticas desses nomes. Por exemplo, eu gostava da Anitta expressionista, e não gostava da Anitta retorno à ordem, entre aspas, dos anos 20. Ele gostava da Tarsila cubista, não gosta muito daquelas Tarsilas meio muralistas, aquela coisa um pouco influenciada ali pelo Portinari nos anos 30, e menos ainda da Tarsila surrealista. Ele não gostava desse tipo de produção. Então, ele chancelava nesse sentido, acho que muito do ponto de vista que hoje temos, do que é mais importante, a fase mais importante de cada uma delas tem a ver com o que o Mário identificou como mais importante. Olha só. Morreu lá atrás, nos anos 40. Quando ele passou a ter esse lugar, né, institucional no Brasil, eu acho, sinceramente, que isso acontece quando a coleção dele é comprada pelo governo do estado de São Paulo e doada para a USP, que é um momento que ele se institucionaliza, entende? Que vira, assim, uma espécie de santuário das ideias do Mário, né? Então, eu acho que esse processo de institucionalização do arquivo e da coleção, e tudo que veio depois, um monte de gente estudando, saindo na mídia, sendo reproduzido, algo que não aconteceria sem o Mário, entende? Assim, o Mário é o centro, mas é um processo que envolve também uma escolha do Estado de São Paulo de quais são os modernistas que vão ser alçados esse lugar de os pontos de vista corretos sobre a nossa história. Por que eu coloco isso? Porque o lugar que o Mário tem no sistema de arquivos, de manutenção da memória, de chancelar os pontos de vista, não é o mesmo do Oswald. O Oswald, por exemplo, cadê os arquivos? Onde estão as cartas? Tudo se dispersou e ele foi recuperado lá nos anos 60 e 70, isso a gente sabe, pelos artistas de vanguarda. Foi Caetano, foi Zé Celso, no passado, chancelando, né? Ele tem um super lugar de memória, totalmente também alçado à condição de gênio do moderno, mas entendem que é outro circuito, né? O Mário está num circuito mais oficial, mais institucional, sim, e o Oswald num circuito mais artístico, mais da contracultura. Isso acaba dando lugar diferente para os artistas e para as vozes, né? No caso do Mário está tudo muito organizado, a gente faz esse trabalho na USP de realmente sobre a memória, mas preciso dizer também que eu acredito um pouco a minha tese, né? Que muito desse lugar que essas modernistas têm tem a ver com o fato delas estarem na coleção dele e essa coleção ter tido esse lugar público com muita visibilidade. Se tudo isso não tivesse acontecido, eu não sei se a visibilidade ia ser a mesma, né? Enfim, eu não estou dizendo que estava tudo previsto lá atrás, mas acabou sendo um pouco desse jeito, né? Muito legal você estar falando isso. Deixa eu só dar um complementozinho aqui, rapidinho. Isso que você falou, até quando eu falei da relação do Mário com o Guignard, né, eu já logo pulei até para o Drummond, mas, na verdade, o Guignard tinha uma proximidade maior com o Oswald. Só falei porque você acabou de falar do Oswald agora, e ele doou para o Oswald as cartas que ele fez para uma paixão que ele tinha no Rio de Janeiro, nos anos 30, que são as cartas para Malita, que a viúva do Oswald vendeu para o governo mineiro no final dos anos 80 e que acabou indo para o Museu Casa Guignard, né? Essas cartas elas estavam num caderno, né? Cartas para Malita, que elas foram, né, tiradas dali daquele contexto e é uma parte importante da produção do Guignard que foi reconhecida muito postumamente também. Mas isso tem a ver com isso que a Ana acabou de falar, porque é só quando está no acervo que a coisa ganha uma visibilidade, né? Igual essas cartas, né? Os cartões para Malita, que estavam com o Oswald, eles só foram conhecidos 25 anos depois, quase 30 anos depois da morte do Guignard. E eu acho que tem muita coisa de vários artistas que só vai ser reconhecida muito tempo depois, e é muito importante ter esses acervos e essas coleções, e ainda bem que a do Mário está tão bem guardada. Ainda bem, tomara que... Inclusive... que assim continuemos. Inclusive, você falou que o Mário tinha muita coisa que ele ganhava, e eu falei que esse aqui ele comprou, né, a família do Fuzileiro Naval, mas existem 2 desenhos de mulheres assim que provavelmente o Guignard deu para o Mário. Então, existe uma relação
É fraternal incrível, entre gente. eles. As pessoas mandavam dentro das cartas, os desenhos. Elas iam dentro das cartas. Imagina se hoje, né? Se, sei lá, imagina se uma Adriana Varejão vai mandar um desenho Um dela de desenho no... quanto, né? Dentro de uma carta. Claro, outros Quantos tempos. vieram por correio? Às vezes perdia, às vezes molhava. Assim, né? Imagina, outra concepção do valor da arte, né? Bom, a gente já Verdade. está assim no limite do tempo, então essa última pergunta é papum para a gente encerrar. A gente falou tanto de lacuna, né? Tem tanta coisa para ser feita assim sobre as artes brasileiras. Eu quero saber de vocês qual é o estudo ou qual é a biografia, claro, sobre algum artista brasileiro que vocês ainda querem ler. Puxa, que questão, hein? Difícil. O que está faltando que você quer que alguém faça para a gente poder conhecer melhor? João já sabe? O João falou um tema que eu gostaria um dia de me dedicar, vamos ver se dá, que é a Zina Aita. Eu acho que a Zina Aita precisa, tem pessoas estudando, mas um trabalho biográfico mesmo sobre ela, a gente não tem, uma coisa que pegue a trajetória dela inteira. Tem tantas mulheres que não tem. Acho que outra que também é muito interessante é a Eugênia Moreira, pensando ainda nas modernistas, né, esposa do Álvaro Moreira. Poxa, é outro caso, uma moderníssima para a época, interessantíssima, que a gente também conhece pouco. E outra que eu sei que tem gente no Rio começando a fazer, não sei se já saiu, que é a Luz del Fuego, né? Vocês conhecem esse caso também? Umas performances com cobra nos anos 40, assim, plena era Vargas, ela já era performer, era muito ousada. Acho que aí, Legal. na primeira metade do século, elas merecem. E você, João? Eu só vou ligar aqui com o que você acabou de falar, né? Você falou da Luz del Fuego, você falou Da Eugênia da Moreira. Eugênia Moreira. Quando você tinha falado da Eugênia Moreira, você tinha falado do Fujita antes. Tem uma foto do Fujita ao lado da Eugênia Moreira no Cruzeiro, porque os dois tinham o mesmo corte de cabelo e usavam o mesmo óculos de aro com roupas meio hippies dos anos 30, sabe? É uma personagem muito interessante, realmente. Eu me deparei com tantos cenários interessantes só aqui, né, nessa biografia do Guignard, que eu vou falar que aqui o que eu fiquei de curioso de saber mais história. A Geneviève Pinot, que eu falei aqui, eu achei interessante porque o cenário que se diz ali, eu só achei sobre ela naquela monografia, não tem muita documentação sobre ela. E um aluno do Guignard, um amigo do Guignard, que tem uma trajetória muito interessante e ele é meio apagado no circuito da arte. Inclusive, quando você falou do Hélio Oiticica, eu já vi, eu acho que até cito aqui que o comportamento dele era um comportamento meio que do Hélio Oiticica já nos anos 40, que é o Sansão Castelo Branco. E ele fazia cenário de teatro também, ele era ligado ao teatro, ao balé. É um personagem muito interessante e que não foi devidamente estudado. Ele morreu muito jovem, nos anos 50, e é um personagem que eu acho interessante. E, além disso, assim, eu acho que o Brasil, a gente precisa de trabalhos de arte que, às vezes, concatenem o Brasil como o Brasil em vários cenários que forem. Aqui eu estava falando sobre música, né? Em música, em arte, mas os vários fragmentos disso como um cenário, em cada fragmento, sei lá, performance, arte urbana. A gente falta disso como um trabalho de Brasil, como uma unidade, sabe? Eu sinto falta disso, tanto com os artistas, mas o Brasil como uma unidade em cada cena fragmentada dessa, dentro de cada recorte artístico, literário, musical. Está precisando a gente repensar isso como um Brasil inteiro, se é que há esse recorte. Bom, então encerramos. Ana Paula Cavalcante Simeone, João Perdigão, muito obrigado. Foi um prazer conhecer vocês. Gostei muito do nosso papo. Josélia Aguiar, a Carol Rodrigues, o pessoal da Biblioteca Mário de Andrade, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. O livro do João, Balões, Vida e Tempo de Guignard, saiu pela Autêntica, já está à venda, né, João? Para quem quiser conhecer mais. E o da Ana, Mulheres Modernistas, esse prelo tem data, já tem casa o livro, Ana?
Olha, hoje era para eu estar fazendo a segunda revisão do texto. Ligar, vou lá para a revisão. Eu espero que saia o ano que vem, né? Era para ano, mas é muito difícil, né? Vocês sabem, previsão de livro, a gente dá conta. Mas já tem editora para que você possa divulgar? É EDUSP de novo. EDUSP, ok. Sair o ano que vem. A gente está tô com tudo, já comprei todas as imagens, o João sabe, né? Comprar as imagens, conseguir as imagens, está tudo caminhando bem. Vamos torcer para ser o ano que vem. Gente, então é isso. Foi um prazer e vou comprar seu livro, João. Estou louca para ler também. Agora eu fiquei com mais vontade ainda. Valeu. Quando você falou o tema do seu livro, eu fiquei assim, nossa, se tivesse saído do seu livro antes, eu teria consultado para colocar aqui, porque aqui eu cito várias mulheres artistas. Foi até a sugestão... Foi a sugestão de mulheres que trabalharem comigo. Eu quero até falar da Manuela Tenreira, a Débora Fantini, que logo quando eu bolei esse livro em 2013, ela fala, pô, você podia falar das escolas do Guiar e das pessoas que ele conviveu e das mulheres também. Tem aqui um recorte legal das mulheres também, então acho que você vai gostar. Me interessa muito. Eu já vi foto do Guiar com as alunas dele, eram praticamente só mulheres, e muitas delas tiveram uma trajetória super importante no século XX. Sim, né? Sim, verdade. Valeu então, aí. Um abraço para todo mundo. Obrigada, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigadão, tudo de bom, muito obrigada, prazer conhecer Guilherme. vocês. Obrigada, João. Obrigada para todo mundo. Valeu. Boa tarde.